Boa noite a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, do Livro dos Espíritos. A gente está encerrando esse livro, no próximo ano a gente abre com um novo livro, Então vamos lá, hoje a gente vai trabalhar com as questões de 1015 a 1019. Na semana passada, o Bruno entrou nessa parte de paraíso, inferno e purgatório. E a gente está trabalhando essa parte hoje também, tá? Então, lembrando que ele falou, o paraíso e o inferno, ele é uma representação muito mais em nós do que em um local. Porque é o nosso estado de espírito que consta como a gente está nesse céu ou nesse inferno. E o purgatório, ele representa aqueles momentos de tribulações assim que a gente está passando, aquelas expiações que a gente vem passar nesse planeta. E o purgatório não é um lugar, o purgatório é muitas vezes essas provas e essas expiações que a gente vive nesse planeta mesmo, Então vamos lá. Na questão 1015, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: que se deve entender pela expressão uma alma a penar? Então os espíritos respondem: é uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se conosco, ou convosco. A gente está aqui, está comunicando com a gente. Então, vamos pensar na seguinte situação. Muitas vezes a gente entra na casa espírita e aí a gente acaba percebendo que a gente veio acompanhado. E às vezes a gente percebe que a gente está acompanhado sentado nesse banco mesmo, que a gente sente algo estranho, algo de diferente. E quando vocês vão conversar com o guia mostra que vocês realmente têm alguém ali acompanhando e faz o auxílio àquele espírito. Nem sempre, gente, são pessoas que te querem mal, ou nos querem mal. Simplesmente são aqueles espíritos que perceberam que você poderia auxiliar e vem te acompanhando, porque percebe ali alguma forma de auxílio. Então, às vezes você não conhece, nunca viu, mas passando na rua, no trabalho, você tem a oportunidade de realizar esse auxílio. Então, a gente tem que parar de pensar, muitas vezes, quando a gente é atendido aqui, que aquilo ali pertence a nós, aos nossos problemas, Nem sempre isso acontece, tá? E quando a gente fala o espírito errante, a gente está falando de um espírito desencarnado, qualquer espírito desencarnado, tá? Então, essa é a expressão de espírito errante no espiritismo. Bom, quando a gente fala em penar, a gente está dizendo que é um processo de despertamento espiritual, Que não existe dor eterna e nenhum problema sem solução. E aí muitas pessoas falam assim: não, tá, Ana Flávia, mas, por exemplo, a morte é um problema sem solução. Se eu estou falando na visão de Deus, a morte não é um problema sem solução. A gente tem um processo reencarnatório. Então, para Deus, isso é só uma etapa da nossa longa existência, eterna. Então, não existe um problema sem solução. Então, penar é despertar. Então, vamos pensar da seguinte maneira: se eu passo por um problema, ou se é um espírito que percebe que está acontecendo ali, o seu desencarne, ele tem que passar por um despertamento. E eu vou contar para vocês uma coisa em relação à questão do espírito. Nessa casa, muitas vezes, a gente recebe espíritos que não têm noção que estão desencarnados. Vários espíritos. E que às vezes passam décadas até chegar a essa casa sem sequer saber que está desencarnado. Porque quando ele desencarna, para ele ainda continua a vida. Então ele sente o corpo no campo vibracional que ele está, como a gente sente o nosso. E aí a gente já atendeu alguns espíritos nessa condição, tá? Então,
a dor e o sofrimento que ele passa sem saber o que está acontecendo com ele, ele precisa ter um despertamento espiritual também, para perceber a condição dele, para que ele receba o auxílio, tá? Pode ser aqueles que também acompanham familiares e estão a penar, estão com dores e sofrimentos, até que eles consigam entender que ali também não é o lugar deles, que eles precisam também avançar na sua caminhada. Essa frase aí, quem traz para a gente é o Espírito de Milanês, tá? Na questão 1016, fala assim: em que sentido se deve entender a palavra céu? Aí os Espíritos dizem para nós, né? Julga ser um lugar como os campos elíseos, os antigos, onde todos os espíritos bons estão promiscuamente aglomerados, sem outra preocupação, a de gozar pela eternidade toda de uma felicidade passiva? É aquela questão que a gente aprendeu. A gente aprendeu não, né? Estou falando por mim aqui. Mas quando a gente tem muito contato com a Igreja Católica, a gente pensa em um céu cheio de anjinho, né? Eu, quando criança, adorava colocar Nossa Senhora da minha mãe, que era de gesso, em cima da cama, e eu ficava pulando em cima da cama, imaginando que eu estava num céu, assim. Né? Então, assim, a gente tem aquela visão extremamente infantil de um céu, né? De um céu ali cheio de anjinhos. E que a gente está ali feliz para sempre. E quem estiver no inferno, está no inferno para sempre. Gente, Deus é justo e é bom, então as coisas não podem acontecer dessa forma, né? Então ele fala assim, não, o céu é um espaço universal, são planetas, estrelas, todos os mundos superiores, tá? Onde os espíritos gozem plenamente de suas faculdades, sem tribulações da vida material, nem as angústias peculiares à inferioridade. Então são aqueles espíritos, gente, que já não vivem aqueles tantos problemas da matéria igual a gente vive. Eu acredito que deve ter menos boleto para pagar, deve ter mais saúde, né? Eu imagino que deve ser uma coisa onde o trabalho ele é constante, contínuo na prática do bem, né? O trabalho ele vai existir sempre, mas não com tantas dores igual a gente vive nesse planeta, nem com tantos problemas relacionados à saúde igual a gente tem. Então, o céu, ele é sinônimo de trabalho e de ação. Então, o céu não é para poder ficar, nessa visão, né? Não é para poder ficar lá de anjinho, né? Batendo asa, feliz da vida ali. É feliz da vida com o trabalho na seara de Jesus, fazendo bem a Ele mesmo e fazendo bem ao seu próximo. Isso é o céu. E aí eles repetem, né? O céu e o inferno, ele está dentro de nós. Jesus nos mostrou como encontrar o céu em nós. Como que Jesus ensinou para a gente? Quando Jesus diz assim, amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, essa é uma frase difícil, e que a gente vai ter que evoluir muito para poder chegar num patamar da palavra amor na sua essência. Mas a gente precisa caminhar. O que não é fácil? Não é fácil quando a gente precisa reconhecer, amar a gente também. Porque se eu preciso amar ao próximo como a mim mesmo, eu preciso entender o quanto eu me amo. Vocês já fizeram essa pergunta? O quanto vocês se amam? Porque quando a gente fala em amor a nós mesmos, a gente tem que pensar em uma série de situações. Vou dar um exemplo aqui, que um dia desses a gente estava conversando, eu e minhas amigas. Papo de mulher, né? Bem de mulher mesmo. E aí, a gente estava falando assim, isso para as mulheres que ainda organizam a casa, que não tem empregada, né? E aí a gente estava falando assim, quando a gente recolhe a roupa no varal, vamos lá meninas, a gente recolhe a roupa no varal e a gente vai pegar ali algumas peças que a gente pode ir direto para as gavetas, a gente costuma muito pegar essas roupas
e colocar tudo bonitinho no armário do marido, no armário do filho. Quando chega na nossa gaveta, a gente soca. Ah, para mim tá bom. Para mim serve o que eu estou colocando ali. Não preciso dobrar tão direitinho, é para mim mesmo. O amar a si mesmo começa nas pequenas coisas. Por que a gente tem que ter esse carinho todo com os outros e não pode ter carinho com a gente mesmo? Qual que é o grau de importância que a gente tem? Vocês já pensaram nisso, meninas? Qual que é o grau de importância que a gente tem? E de uma forma geral, por que o melhor copo tem que ser para visita? A mesa organizada tem que ser para visita? Por que a gente pode tomar no copo de requeijão e para visita tem que ser na taça? Por quê? Porque ele é melhor que você? Não, né? A gente sente o amor a gente mesmo nas pequenas coisas que a gente faz para a gente. E quando a gente começa a valorizar a gente nas mínimas coisas, a gente começa a prestar mais atenção nas atividades que a gente faz, nos exercícios que a gente fica prorrogando de fazer, naquelas coisas todas que a gente gostaria de fazer para a gente mesmo e que a gente nunca tem tempo, tanto as meninas quanto os meninos. Né? E aí a gente precisa começar a olhar, porque Jesus fala, amar ao próximo como a ti mesmo. E se você não começar com a ti mesmo, você nunca vai chegar no seu próximo, na sua integridade, enxergando o seu próximo num amor puro e verdadeiro. Né? Então a gente precisa passar por essa fase. Então o céu é uma felicidade que a gente tem que conquistar, esse céu interior, da gente sentir bem com a gente mesmo, tanto os meninos quanto as meninas. Então vamos imaginar aqui, gente, olha só, esse rio, a gente olha para ele e a gente vê o quê? Equilíbrio. A gente vê equilíbrio. A gente vê a natureza em equilíbrio, a gente vê o Criador. A gente conhece, né, o Criador de acordo com a sua obra. E olha que obra maravilhosa. Então vamos ver que aqui esse rio ele está cheio de vida. Ele tem realmente várias coisas misturadas ali, vários outros rios que se aglomeram para que ele vá ganhando cada vez mais volume, que são as pessoas que vão chegando na nossa vida. E se a gente mantém essa água pura e limpa, a gente tem vida nessa água. Assim é a nossa vida. Se a gente mantém ela muito mais conectada com Jesus, a gente tem uma vida muito mais saudável. Esse rio, como qualquer outro rio, vai desaguar no mar. E que mar que representa esse? O Pai. Representa Deus, a sua imensidão. Quando a gente chega, a gente é o quê? Uma gota. Mas todo mundo vai ter que caminhar em direção ao Pai. E aí a gente tem que escolher, a gente caminha assim, ou a gente caminha assim. Aqui é o meu lixo mental. É quando eu vejo tudo da pior maneira possível. Quando eu começo a pensar e eu sinto que aquilo ali não está bacana e não está me fazendo bem. E quantas vezes a gente pensa e a gente tem noção exata que aquilo está nos fazendo mal no nosso pensamento. É ou não é, pessoal? E às vezes a gente tenta rezar, não consegue. E aí a gente pensa assim, tem que ir lá no centro espírita, não estou conseguindo nem rezar. Né? Isso é normal. E às vezes a gente realmente está desajustado e a gente precisa de um passe para a gente poder harmonizar. Só que a gente precisa entender que a nossa vida não precisa ser isso. Um aglomerado de águas turvas, porque essas águas turvas, vamos imaginar dentro do nosso vaso sanguíneo, vamos imaginar o nosso coração, quando a gente vai pegando sentimentos cada vez mais complexos e aglomerando ali até criar um processo de doença. Então, essa água, vocês estão vendo que o rio ele está assoreando, ele não tem vida, e ele tende à morte muito mais rápido. Essa é a nossa vida. A nossa não, né? Espero que não seja a nossa vida.
né? Mas que a gente consiga achar o meio termo, né? E na 1017 ele fala assim: alguns espíritos disseram estar habitando o quarto, quinto céu e etc. O que eles querem dizer com isso? O que os espíritos querem dizer? Falar assim, em qual céu você está, né? Eu estou no quarto, eu estou no quinto, como se a gente estivesse falando, estou na quarta série, quinta série, né? Para eles é como eles se conectam, porque não existe um grau de céu. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, graus de evolução dessa forma, não existe, porque a gente é único. Cada um está no seu degrau. Somos bilhões só nesse planeta, mas cada um no seu degrau. Então a gente tem que pensar em proximidade espiritual evolutiva. E aí eles criaram mais ou menos esses graus para que se entendesse, para que formasse as colônias, para que os espíritos morassem, né? E tivessem afinidades. Mas na verdade a gente é único, então a gente não encaixa muito em graus, né? E aí na 1018 ele fala assim: em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Né? Jesus falou isso para Pilatos, né? Meu reino não é deste mundo. Quando fala assim, você é rei dos judeus, ele fala assim, não, meu reino não é deste mundo. O que Jesus queria dizer? Ele fala por metáfora, né? E aí ele quer dizer o quê, gente? Ele quer dizer que o reinado dele exerce sobre os corações puros e desinteressados. O reino dele está em nós. Ele é o nosso governador. Ele planejou esse planeta para que a gente estivesse vivendo essa vida aqui. Ele se sente responsável por cada um de nós. Ele fala que ele vai se preocupar enquanto tiver alguma ovelha que tenha saído do rebanho. Ele está preocupado com os corações de todos nós. Então ele reina aqui, ó. Ou aqui. Ele reina aonde estão os nossos sentimentos. Olha a responsabilidade, né, gente? Se a gente realmente tivesse, ou naquela época, né, as pessoas tivessem realmente o reino de Jesus dentro dos corações, as pessoas não teriam deixado ele ser crucificado, né? Mas as pessoas vivem muito dentro do orgulho, da vaidade, do preconceito, do egoísmo, e até hoje, né? E até hoje. Bom, então fala assim, os espíritos, ele está onde quer que domine o amor do bem, mas os homens ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com ele não estão. Então, quanto mais ligado à matéria a gente está, mais afastado a gente está de Jesus. Então, gente, o reino dele é o estado de consciência e de amor que ele representa. É isso que é o reino dele. É o estado de consciência e de amor que ele representa. Por isso que a gente tem que buscar tanto Jesus. Buscar todos os dias, independente da gente estar com uma vida feliz ou não, tá? E na última questão fala assim, poderá algum dia implantar-se na terra o reinado do bem? Olha só, gente, o bem só vai reinar na terra quando tiverem espíritos compatíveis a esse bem aqui na terra. E aí a gente sabe que o planeta ele está no processo evolutivo, né? Ele está caminhando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração. Mas todo mundo fica imaginando que ele vai ser um planeta melhor, porque vai começar, Jesus vai permitir que pessoas melhores reencarnem aqui. Gente, até alguns espíritos vão vir sim. Mas a maioria só virá aqui quando a gente tiver deixado esse planeta vibrando da forma que permita que espíritos superiores reencarnem nesse planeta. Então, de quem que é a responsabilidade de evoluir esse planeta? Nossa. Você fala assim, nossa, mas já estou em tanto problema, ainda tenho que pensar na evolução do planeta. Porque se cada um pensar em evoluir a si mesmo,
já está ajudando Jesus. Porque dessa leva que veio no processo reencarnatório, todos nós que viemos nesse processo reencarnatório, nós viemos com a permissão de Jesus para ajudá-lo a mudar o padrão vibratório, porque está muito próximo esse processo de mudança. E aí a gente lá em cima, a gente prometeu que a gente ia fazer a diferença. Aí algumas pessoas falam assim, sério? Eu prometi isso mesmo? Eu prometi isso, prometeu. Por isso você está aqui, porque para cada pessoa encarnada aqui tem um monte de desencarnado esperando a oportunidade de vir. E você teve a oportunidade. Então, provavelmente você pediu muito para estar aqui e fazer a diferença. A diferença é para você. Se você faz a diferença para você, você já está fazendo a diferença no planeta. Por isso eu bati na tecla e bato sempre no conhece a ti mesmo, de amar a ti mesmo para poder amar o próximo, né? Então, resumindo aqui, a gente vai ter o quê? O bem vai reinar quando a gente estiver nesse bem e praticando bem a felicidade, o amor, a justiça divina. E essas práticas, né, estão ligadas a todas as leis de Deus para que a gente tenha o progresso moral. Né? São Luís, né, no Livro dos Espíritos, fala assim: homens de fé e boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis o cêntuplo que haverdes semeado. Ai dos que fecham os olhos à luz. Está dizendo o que, São Luís? Olha, faça a tua parte. Você vai receber muito mais do que você tiver plantado quando você estiver fazendo o bem. O bem para você, o bem para o outro. Porque Deus é misericordioso. Aí eu não coloquei tudo quando ele coloca ali, ó, ai dos que fecham os olhos, à luz, porque dá até medo de ler. O que ele está dizendo ali, gente? Olha, o tempo está chegando. Aqueles que fecham os olhos para o bem pessoal e o bem para o próximo, o bem praticado com amor e dentro das leis de Deus, aqueles que fecham os olhos para isso, talvez na próxima encarnação não consiga habitar esse planeta, que vai entrar em regeneração. E aí teria o quê? Que espiritualmente, na compatibilidade do campo vibracional, habitar outro mundo com a mesma vibração. Pior do que esse? Não, porque a gente não... Quer dizer, não sei, né? Manuel Filomeno de Miranda promete outras coisas. Vale a pena até ler o livro de Manuel Filomeno de Miranda, mas ele diz assim... Pode ser que a gente realmente vá para um planeta que a gente tenha que ajudar no processo evolutivo daquele planeta. Mas eu não coloquei as falas de São Luís ali, porque eu não acho que a gente deva seguir o Evangelho de Jesus por medo. A gente não tem que temer a Deus. A gente tem que amar a Deus. Então, quando a gente começa a ler muitas coisas do que pode acontecer, a gente começa a transformar não por um processo de amor, mas por um processo de medo. E aí a gente volta a séculos atrás, onde as pessoas tinham medo de Deus. Deus é justo, é soberano, Deus é amor. Então, a gente tem que entender o que a gente está fazendo aqui, modificar as nossas atitudes, ter um campo vibracional melhor, para a gente conquistar aquilo que a gente quer. Se a gente está vivendo dores e sofrimentos constantes, a gente faz a nossa mudança, para que a gente mude de prova, para que a gente não fique repetindo as mesmas coisas, e que a gente possa ter o auxílio. E se a pessoa fala assim, se é doença... Doenças existem, doenças podem ser porque a gente pediu alguma delas, doença pode ser por um total desequilíbrio, doenças elas podem ter as suas curas na matéria e elas podem também ter suas curas espirituais.
Mas a gente não consegue realizar uma cura espiritual se a pessoa continuar no mesmo padrão de tudo que ela está fazendo, porque ela vai voltar. Então a gente precisa ajudar os espíritos a nos ajudar, ajudar Jesus a nos ajudar. E Miramês diz assim: o mundo espiritual ligado a Jesus pede que todos trabalhem e orem. Se estiveres sofrendo, não esmoreça no caminho. Se estás no trabalho com Jesus, esforça-te para andar mais com Ele. A salvação parte da maturidade do amor. É a gente aprender a amar. Gente, a gente passa por muitas tribulações na vida. Pode ter pessoas aqui hoje que estejam em muito sofrimento. Mas vocês podem ter certeza que tudo passa. Tudo passa. Tem muita coisa, pela faixa etária que eu estou vendo aqui, tem muita coisa que quando a gente olha para trás, a gente fala assim: eu não sei nem como que eu passei por isso. Não sei nem como que eu dei conta disso tudo. Mas a gente dá conta. Porque quando a gente abraça as causas de Jesus, quando a gente se apega mais, quando a gente ora mais, a gente faz a transformação. Vocês não estão sozinhos. Conosco a gente tem Jesus, porque Ele diz que quando junta mais de 2 pessoas, Ele ali está presente. Aqui tem centenas de pessoas, somando encarnados e desencarnados. A espiritualidade, Unidos para o Bem, tem milhares de trabalhadores espirituais. Não é a quantidade de Kia que vocês estão vendo aqui. São milhares. Milhares de trabalhadores agindo no bem e na ação do bem. A nossa palestra de hoje, nossa conversa, né? Gosto de falar de palestra. Apesar que foi um monólogo, né? Foi baseado no Livro dos Espíritos e no livro de Miramês, né? O Espírito de Miramês, Filosofia Espírita. E lembrando, gente, que tudo que a gente pede aqui, a gente pede para ajudar as crianças do Projeto Novo Céu.